digo isso porque é comum a gente, ao longo da nossa trajetória, começar a revisitar pai e mãe, porque pai e mãe, inevitavelmente, é a nossa maior questão. É o grande desafio de cada ser, de cada indivíduo. E quando a gente olha para essa instância de pai e mãe, a gente tem a tendência, num primeiro momento, a encontrar os culpados pelas coisas que depois vão acontecer na nossa vida. E ao longo da trajetória a gente vai conseguindo, à medida que a gente vai praticando, vai tendo ferramentas e meios de intervir no nosso sistema, nas condições do padrão. Então nós vamos atuando no subconsciente, tirando as amarras do subconsciente, limpando as arestas, tirando lá a sujeirinha lá dos cantos. Quando a gente vai fazendo esse trabalho de limpeza, a gente consegue ressignificar, mas não porque a gente quer olhar de uma forma diferente, mas porque a gente começa a olhar a partir do olhar real. Então para a gente começa a entender o que cada coisa foi de fato. E aí quando você começa a ver a vida tal como ela se apresenta, com a realidade, com clareza, utilizando a intuição para olhar para a vida, você percebe que nada estava fora do lugar. Então esse é o ponto mais interessante da nossa jornada, à medida que a prática vai acontecendo. Então eu imagino que vocês, aí, a grande maioria, tem uma prática, se envolve, ou pelo menos está envolvido com esse ambiente da prática, tentando encontrar um momento de sustentar essa condição de realeza a partir das práticas, dos mantras, dos Shabbats ou de outra técnica que você possa utilizar para se manter nessa condição. A gente vai intervindo e à medida que a gente intervém, a gente tem a capacidade de olhar para a vida tal como ela é. A hora que você olha para a vida tal como ela se apresenta, é uma fonte de amor muito intensa. E aí você não consegue ver nada fora do lugar. Tudo estava no lugar. Isso não muda a sua percepção sobre os equívocos que cada um cometeu, cada situação. Você tem essa clareza, mas não há, junto disso, um julgamento moral. Então você simplesmente vê aquilo que é. E para cada um de nós, a condição da vida apresentou aquilo que é necessário. Então a gente foi exposto ao longo desse período, aí, desses 9 meses, e depois da primeira infância, a tudo que era necessário para que a gente pudesse vivenciar todos os aprendizados. E a vida vai amorosamente repetindo isso, ciclo a ciclo, ela vai te apresentando de novo aquela situação, aquela condição, para você ressignificar, olhar de novo, poder avançar e ir mergulhando passo a passo. Respiração a respiração, indo cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E não tem limite para essa profundidade, para essa imensidão que você mergulha, para essa vastidão da vida, que a gente chama aí popularmente de infinito. Então não tem fim isso é infinito. Você vai profundamente mergulhando ao longo do seu ser. Não tem um limite para essa condição aí, você sempre vai poder ir mais. E aí que a gente se coloca diante de uma outra questão, que é a de achar que uma hora a gente resolveu. Então você revisita momentos como esse, como por exemplo a gestação ou a primeira infância, e você acha que em algum momento da sua vida você resolve aquilo completamente. Não, aquilo é o estímulo, aquilo justamente é o impulso para que você consiga ir adiante. Então aquilo vai ficar com você, porque nessa encarnação aquele foi o padrão básico, aquele foi o padrão desenhado para que você possa seguir aprendendo. E a vida dentro desse modelo vai continuar te oferecendo todas as situações para que o mergulho seja cada vez mais fundo. Então essa é a nossa condição básica, é disso que trata o yoga, essa possibilidade que cada um tem de revelar a própria beleza dentro dessa condição que a vida já está se apresentando. Então, à medida que você ganha intensidade, você ganha radiância, você ganha em calibre, você naturalmente acolhe a vida da maneira como ela se apresenta. Então você não quer mudar a vida, você simplesmente acolhe mais intensamente e você passa a se sentir parte dessa força. E essa é a grande transformação, é isso, e isso é yoga. Tá? Não é o que a gente faz como prática. A gente costuma dizer, a gente vai praticar yoga, mas yoga é a experiência que acontece a partir da fortaleza que ocorreu com a intervenção das práticas. Mas o yoga é essa condição de percepção da vida com total abertura, com um olhar que pode ver o sagrado em tudo e acolher a vida tal como ela é. Então essa é a grande possibilidade que nós temos, mas utilizamos as técnicas como meio de intervenção, porque é a oportunidade também que a gente tem. Como que a gente acessa essas profundezas aí do subconsciente? Enviando prana para lá. Então como é que a gente envia prana, vitalidade para essas arestas aí, para esses cantinhos mais escuros, com as práticas, com respiração, com elevação a partir dos mantras. Então, a gente usa todo esse aparato para mergulhar ainda mais, para criar a condição adequada dessa revelação. E aí, como a gente pôde ver aqui ao longo desse ano, o número
7 representa esse transbordamento desse encontro. Então, quando você encontra essa instância de estabilidade nuclear, você se assenta sobre a sua própria origem, ou seja, aquilo que é originário, ou de onde tudo vem, aquilo que é sua fonte de presença, a instância onde você acontece. Quando isso é acessado, naturalmente ocorre um transbordamento. E um transbordamento daquilo que você é, livremente, sem manipulação, sem querer aceitação, sem querer se adequar aos contextos, sem ficar em toda aquela paranoia, aqueles dramas de como vai ser, o que vai acontecer, e como que eu me coloco aqui, ou como que eu me coloco lá. Então que a gente entra e que dificulta um nível de relaxamento alto e impede a gente ver com clareza. Quando a gente acessa esse lugar essencial, nuclear, naturalmente ocorre um transbordamento. E esse transbordamento, neste ano especialmente, a gente já traduziu isso de algumas formas, para quem está aí há mais tempo junto. Mas neste ano a gente traduziu com uma palavrinha que é uma palavra importante para a gente, que se chama perdoar. Se a gente dividir a palavra per em nível máximo, doar aquilo que a gente pode transbordar. Então, uma doação em nível máximo. Qual é a doação que a gente pode fazer em nível máximo na vida? Daquilo que a gente é, daquilo que você é em essência. Do contrário, as outras coisas não são suas. Como é que você doa algo que não é seu? Se você não vai possuir isso eternamente, significa que não é seu. Então, esse corpo não é seu. Os bens que você tem não é seu. Se não é algo que vai ficar com você eternamente, não é seu, foi emprestado. E se foi emprestado, como é que você vai doar algo que foi emprestado para você? Você só pode doar aquilo que você é, aquilo que você tem em realidade e que, em última instância, é a sua presença. Então ocorre uma doação em nível máximo da sua presença, perdoar. Tá? E nesse sentido que nós vamos hoje, nessa prática, nesse mergulho, nessa possibilidade de se abrir para essa doação em nível máximo. Que nas relações a gente traduz isso como uma espécie de acertar as contas. Mas isso é uma visão rasa sobre o que é o perdão. O perdão, numa visão mais profunda e que nos interessa hoje aqui, é esse transbordamento que ocorre a partir do reencontro com essa essência, em que você se assenta sobre o seu coração e de lá nada mais falta, você sente que nada falta, que você não precisa se preencher com mais nada, porque você está satisfeito, contente em si mesmo. E aí, neste estado, é possível transbordar essa real presença e essa liberdade total que é yoga, ou que o yoga propõe como condição de experiência. Então é neste momento que yoga está acontecendo. E neste momento não vai ter limitação de tempo e espaço. Simplesmente você vai ser aquilo que precisa ser, independente de qualquer coisa. Então é uma realização muito profunda, muito especial e que cabe a cada um de nós ir na jornada. Tá? E ninguém vai poder fazer isso pela gente. Esse é o mais curioso de tudo. Tá? Ninguém vai poder fazer isso por você. A gente gostaria que pudesse ser assim. Que alguém pudesse fazer pela gente, a gente fica ali esperando enquanto alguém está trabalhando pela gente. O trabalho é de cada um. Então você vai precisar respirar com os próprios pulmões. Você vai precisar mexer as suas próprias mãos. Você vai precisar usar suas pernas para caminhar. É sobre você toda essa história. Não é mais sobre ninguém. Então não tem mais historinha de você querer aceitação, querer se adequar, ou a pessoa fez isso, ou aquilo outro fez o outro, aquela situação é que não me deixa eu ser. Não tem mais essa história para quem assume a responsabilidade sobre si mesmo. É responsabilidade sua, toda a trajetória, todo o caminhar, toda a execução e toda a confiança. Tá? Então, a partir desse ambiente relaxado, surge uma confiança importante, que a gente chama, em muitos contextos, de fé. Então, essa confiança que surge, a gente poderia traduzir como fé, mas é essa total conexão com a vida e um sentimento de fazer parte, onde você sente que você está completamente incluído nessa instância da vida, sentindo a mesma intensidade e que tem a mesma força. Essa é a potência do humano. Se unir, se fundir completamente com a vida e, a partir dessa fusão total, transbordar essa mesma intensidade de força. E aí não tem nada que pare essa força. A vida é infinita. Como o Guru Nanak falou, a vida estava lá no início, está aqui agora e estará para sempre. Tá? Esse é o modelo infinito. Isso não muda. E essa intensidade é que pode manter a vida se movendo. E aí você se sente parte disso. É nesse contexto que você pode transbordar isso que nós estamos aqui chamando de perdão, perdoar.
um transbordamento em nível máximo. É só nessa intensidade que você pode olhar para a vida dessa forma, então realizar. E aí, nesse contexto aí de fim de ano, a gente pode rever lá, né, como eu tenho proposto aqui agora nessa prática de hoje, os nossos primeiros 9 meses, antes de encarnar ali, de fato, vir para o mundo de fora, enquanto a gente ainda se sente sendo a mãe, tá? Então a gente vai resgatar um tanto na memória. Estou já fazendo essa introdução, falando um pouco aí dos 9 meses, porque a gente vai precisar resgatar na memória. Então já estou ambientando vocês para vocês irem se preparando. E vai ter um momento do Cria que tem uma visualização e vocês vão precisar se conectar ali com esse momento. Tá? Então já vão se ambientando nessa condição aí, porque para lá a gente vai hoje, para nos liberar desses padrões, destes traumas causados ali e utilizar todo esse desenho, né, do padrão e do trauma como força propulsora para você ir adiante, seguir transbordando aquilo que você é em nível máximo, sem limitar nada e sem escolher para quem. Você simplesmente transborda o amor, aquilo que a vida é, aquilo que você é, uma alta intensidade, uma alta altitude, revelando para si e para quem quer que esteja próximo de você a vida tal como ela é, sem tirar nem pôr.